Às vezes nós, diante de grandes desafios, nós nos vemos incapazes, porque os nossos feitos até hoje não representam muitas coisas, sabe? Talvez você se vê pequeno demais diante daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu quero ler junto com você livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Versículo 3. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então, por ser um bom pastor no meio do deserto, onde não há recursos, Deus confia a Moisés o papel de um libertador. Só que Moisés se encheu de dúvidas, se encheu de argumentos. Quando nós recebemos uma promessa de Deus e as circunstâncias não são favoráveis a nós,
nós também permitimos que a dúvida seja gerada em nosso coração. Amém? Só que Deus disse para Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Teve um momento que Moisés falou assim, eu não sei nem falar direito, Deus. Alguns estudiosos acreditam que ou ele era gago, porque ele disse que era pesado de boca e de língua. Alguns acreditam que Moisés era gago, ou que, por ser hebreu, mas criado entre os egípcios, ele tinha um sotaque meio estranho, sabe? Então o fato é que Moisés não se achava capaz de realizar a obra que Deus havia confiado a ele. E nós também somos assim. Olhamos para nós mesmos, observamos a nossa limitação, a nossa incapacidade e nos esquecemos de que nós servimos a um Deus que opera no sobrenatural. Deus não opera no plano natural. Deus não depende dos recursos naturais para fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus só depende que nós digamos a Ele, eis-me aqui, Senhor. Quando ouvir a voz de Deus te chamando para algo, apenas diga, eis-me aqui, Senhor. Só isso. Não olhe para a sua vida, não olhe para a sua limitação. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, certamente Ele é quem vai te capacitar. Amém? Um exemplo disso é a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, e Deus fala assim, eu farei de você pai de uma multidão, você será pai de muitas nações, Abraão. Só que Abraão já era velho e era casado com uma esposa estéril e não tinha filhos. Mas mesmo assim, Abraão, num primeiro momento, acreditou. Ele seguiu o comando de Deus, que dizia, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai da geografia que você está ocupando, se desliga dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus estava propondo um novo tempo na vida de Abraão, mas para isso, para que Abraão entrasse e assumisse esse desafio, esse propósito, era preciso ter fé, porque aos olhos naturais era impossível que Abraão e Sara tivessem filhos. Por isso a palavra do Senhor diz que Abraão creu contra a esperança. Por isso ele é chamado o pai da fé. Onde não haviam possibilidades, ele acreditou nas impossibilidades. Aleluia. Em Números capítulo 13, quando o povo chega à terra prometida, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, eles enviam antes 12 espias, pessoas para examinar a terra, antes de entrar. Eles escolhem 12 homens e mandam esses homens espiar a terra. 10 deles voltam com um relatório negativo, dizendo assim, a terra é boa, só que tem gigantes. E a Bíblia diz que aos olhos deles, eles se viam pequenos demais, aos olhos deles. Porque eles olharam sobre a perspectiva dos gigantes e não sobre a ótica de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para os nossos desafios, para aquilo que está diante de nós, sob a perspectiva de Deus. Nós temos que olhar para os nossos problemas, para os nossos gigantes, mas sobre a ótica do Senhor. Não sobre a nossa limitação, sobre as nossas condições, mas sobre as promessas de Deus que estão contidas na palavra a nosso respeito. Mas 2 homens entre aqueles 12, 2 homens chamados Josué e Caleb, tiveram uma atitude positiva diante daquele desafio e disseram, olha, realmente lá tem gigantes. Só que esses gigantes, eles poderão ser derrotados por nós. Se Deus quiser,
Se Deus nos capacitar, Ele poderá fazer com que nós derrotemos esses gigantes. A nossa atitude, o nosso olhar, a nossa positividade ou a nossa negatividade diante dos problemas, diante dos obstáculos, vai determinar as nossas conquistas. Nós precisamos olhar para a nossa vida como Deus a vê, como Deus nos enxerga, não como o mundo nos enxerga, não como o inimigo nos enxerga, não como as pessoas nos veem, mas como Deus nos vê. Amém?